Boa noite, meus irmãos. Desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui para que a gente possa fazer as nossas reflexões de coração para coração e sairmos daqui melhores do que chegamos, mais esclarecidos, serenos, né? Com bom ânimo, coragem, para que a gente possa, no nosso dia a dia, mais firmes e confiantes, passar, né, pelas dificuldades que se apresentam, as adversidades que todos nós estamos inseridos e em algum momento da vida vamos passar. E é esse o tema que eu trago hoje. Bem-aventurados os aflitos. O que Jesus quis dizer quando no Sermão da Montanha, aonde ele fala aos apóstolos, aonde ele fala com aquela multidão, ele então fala das bem-aventuranças. E na fala magnânima de Jesus, ele traz neste sermão uma consolação para os nossos corações. Como Jesus bem fez durante toda a sua vida pública, durou 3 anos. Por 33 anos ele esteve aqui conosco, 3 de vida pública. E deixou um legado, dividiu em antes e depois da sua estadia conosco. Então ele deixa essa fala das bem-aventuranças, aonde uma delas é bem-aventurados os aflitos. Mas como ser bem-aventurado diante de uma aflição? Né? Quando ele diz bem-aventurados, Jesus não está exaltando as aflições. Ele não está colocando que é bom sofrer. E nós, quando passamos por alguma dificuldade, quando a gente é colocado à prova, muitas vezes a gente pensa assim: Deus me escolheu, me achou. Como se Deus olhasse lá de cima e falasse: tu vai sofrer. Como se ele fizesse unidunité e sobrou para ti. A gente coloca muitas vezes dessa forma. Nós pensamos assim, nos vitimizamos, temos pena de nós e achamos que somos escolhidos para sofrer. E tudo que nos acontece, procuramos um culpado. Queremos achar que o outro tem culpa da dificuldade que nós enfrentamos. E quando nós começamos a compreender o Evangelho do Cristo, quando nós começamos a entender que, na verdade, tudo que nos acontece é fruto da nossa indisciplina, da nossa invigilância, nós então começamos a perceber que somos os únicos que podemos dar conta daquilo que nos acontece e modificar. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra básica da doutrina espírita, aonde Kardec, através da orientação dos espíritos, traz este bálsamo desta obra religiosa que nos traz aspectos éticos, comportamentais, que nos dá uma luz e uma diretriz para que a gente possa seguir. No capítulo 5, ele se chama Bem-aventurados aflitos. E olhem só, é o maior capítulo do Evangelho. Por que será, né? Que ele é o maior capítulo do Evangelho, falando das nossas aflições. Há muito o que refletir nesse capítulo e fica o convite, então, para quem não fez a leitura, se debruçar em cima deste capítulo, porque ele traz muito esclarecimento acerca das nossas dificuldades, principalmente morais. Então, quando Jesus traz essa fala, ele não exalta as aflições, Jesus não exalta os sofrimentos e nem diz que a dor é boa. Ela é boa no sentido do aprendizado, do despertamento. Nenhuma dor, uma perda de um ente querido, uma perda financeira, um filho com uma dificuldade, uma criança especial que chega na família cheia de cuidados,
que é uma bênção, mas que traz muita preocupação. Por que será que isso acontece conosco? O que nós temos de aprender que ainda nos falta? E pela misericórdia divina é nos concedido as provas e as expiações como oportunidade divina, como chance de progresso espiritual que recebemos para que então possamos nos melhorar e seguirmos rumo à evolução espiritual, a qual todos nós estamos submetidos. O que Jesus quer dizer é que a gente saiba sofrer. Mas como que a gente vai saber sofrer? É horrível. Mas é preciso. Aí está o mérito. Aí está o nosso mérito. Sem revolta, sem lamentação, sem culpar os outros ou alguma situação pelos males que nós estamos enfrentando. Lembrando sempre que não é o outro, é eu. O que eu preciso fazer, aonde eu preciso me reajustar. E uma das maravilhas do Espiritismo é que ele nos traz a consolação. Aonde a gente vai sofrer. Nós estamos nesse estágio do planeta, nós estamos nas provas e expiações. Nós temos a escolha do amor ou da dor, mas muitas vezes ainda pela nossa ignorância, e ignorância aqui quer dizer falta de conhecimento, a gente ainda aprende mais pela dor. Um dia aprenderemos pelo amor e que esse dia chegue logo. Então, meus irmãos, bem-aventurados os aflitos. É preciso que a gente tenha fé. Fé para passar pelas dificuldades. A fé, ela é ativa. A fé não é sentar e esperar as coisas acontecerem porque eu tenho fé. Então eu tenho fé, eu não faço nada. Não, ela é ativa, ela não é passiva. Então a gente precisa fazer um movimento. E quando nós falamos em aceitação, aceitação também não é esperar que as coisas aconteçam sem fazer nada. A gente faz o que pode, tudo o que pode, e deixa que a espiritualidade amiga faça parte dela. Confiança em Deus, confiança no que queremos. É preciso que a gente mostre para Deus, é preciso que a gente se coloque para Deus de uma forma aberta, de uma forma expansiva. Ah, mas Deus sabe tudo de mim. Mas eu preciso mostrar a Ele o que eu quero, o que eu desejo. Eu preciso mostrar para Deus que eu mereço, através das minhas atitudes, dos meus comportamentos, através da minha mudança. Porque o que a gente vê às vezes? Ah, eu quero passar no concurso, mas eu não estudo, eu não abro um livro, eu não faço ali, né, muitas vezes uma privação, tem que deixar de sair, tem que deixar de ir numa festa para focar, mas eu quero passar no concurso. Deus tem que me ajudar. E eu chego lá, faço a prova, não estudei nada e quero e acho que Deus tem a obrigação de me ajudar. Essa aqui é clássica. A saúde. Preciso fazer uma dieta. Faço? Não faço. Quero melhorar minha saúde? Quero. E acho que Deus tem que me dar uma saúde plena. Quando eu não faço a minha parte. E a enfermidade bate a porta e nós não queremos abrir. Porque achamos que não merecemos passar por isso. Quando não temos um cuidado digno com a nossa saúde, com o nosso corpo, presente de Deus, para que a gente possa estar na atual encarnação nos melhorando.
E aí se fala muito em esperar em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus, saiba esperar. Mas faça o que tem que ser feito. É diferente. E uma das coisas mais lindas que esta doutrina acolhedora e esclarecedora traz é que todo sofrimento, toda dor tem data certa para acabar. Essa é a força consoladora do Espiritismo e que nos proporciona, através da paciência, da resignação, da aceitação, evoluir como seres espirituais que somos, passando por essa experiência na matéria. Ah, mas eu não quero ter paciência. A gente esperneia e faz birra como uma criancinha, não deixando aflorar em nós coisas que precisam ser afloradas, porque os próprios sofrimentos, eles são oportunidades para que a gente possa desenvolver virtudes. Porque muitas virtudes a gente já nasce com elas. A gente já tem aquela aptidão, mas virtude é construída. Virtude a gente se constrói diariamente. Ah, eu não sou caridoso, então ponto, acabou, não posso ser. Aquele pensamento Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, me aceita assim. Não, eu não sou caridoso, mas eu posso me tornar. Eu posso buscar todo dia ter uma atitude caridosa. Oferecendo um bom dia, um abraço, um sorriso, uma palavra, um ombro para um amigo. Uma doação material, que também é importante. Então eu vou fazendo este exercício, tudo é exercício, tudo é prática. E eu começo a exercitar e quando eu vejo, está florando em mim esse sentimento de caridade. Então eu passo a ser caridoso, eu não sou, mas eu me torno pelos esforços que eu faço para me tornar. Claro que algumas coisas a gente já vem com aquele feeling, já vem com aquela predisposição. Mas isso não quer dizer que a gente não possa se tornar. Bem-aventurados são aqueles que perseveram. Apesar de toda a dificuldade, de toda a tristeza. Como que uma mãe persevera e continua quando ela perde? E o termo perder aqui é só porque a gente fala assim mesmo, porque ninguém perde um filho. Como é que persevera, gente? Como é que consegue? Uma dor tão difícil, tão dura, tão cruel. Como é que faz? Como seguir adiante quando nós nos encontramos imersos a problemas que nós não enxergamos a sair? É a fé, meus irmãos. É a coragem. É a coragem. Nós precisamos ter coragem diante das dificuldades que passamos. E precisamos entender que tudo é fruto de uma providência divina que está 24 horas conosco, nos dando auxílio e amparo às nossas dores. Jesus veio há 2000 e poucos anos atrás de uma forma sacrificial estar conosco para nos mostrar que o amor é a única saída para que nós possamos nos curar desta doença que assola o planeta, onde as chagas do egoísmo e do orgulho tomam conta e a gente acaba se perdendo no egocentrismo que só prejudica e encoleriza o nosso corpo. Então, bem-aventurados os aflitos é seguir adiante com o Evangelho do Cristo. É seguir com Jesus, é aprender com o Cristo. Estes que se colocam à disposição de aprender com o Cristo receberão a consolação. Aqueles que não alimentam a aflição, que não alimentam a dor, mesmo que ela esteja ali,
que não se vitimizam diante das dificuldades, receberão a consolação. Quantos males não surgem pela nossa falta de disciplina, pela nossa imprevidência, pela nossa falta de cuidado, pela nossa negligência. Coisas muito simples. Como a gente é muitas vezes indisciplinado com os nossos horários, nós não organizamos os nossos horários, estamos sempre correndo atrás das coisas, sempre numa loucura, adoecemos muitas vezes para dar conta de tudo. Não temos disciplina com os nossos horários, com as nossas coisas. Eu, por exemplo, chego em casa, quero achar um documento, uma coisa, quase enlouqueço, porque não acho, sei onde eu botei. Falta de organização. Falta de organização. Porque a disciplina é em tudo. Quem não é disciplinado, quem não é organizado, quem não dá conta do seu tempo, vai dar conta do quê? Então tudo começa nos mínimos cuidados dentro do nosso lar. Dentro da nossa casa. É lá que a gente começa esse trabalho de refazimento, de reaprender e de modificar. É dentro da nossa casa. As relações difíceis também estão dentro da nossa casa. Fruto de oportunidade divina para aperfeiçoamento. Disciplina na nossa alimentação, no cuidado com o corpo, aonde nós abrimos porta para a doença e enfermidade chegar. E depois, nós achamos que não temos culpa. E outra, meus irmãos, muitas vezes está no nosso alcance modificar. E isso é o pior. É poder fazer, é poder modificar e não querer. Se entregar à preguiça, à má vontade e saber que precisa fazer, que precisa dar o primeiro passo, que precisa fazer o movimento e não querer. Aí é pior. Eu fico bem preocupada com isso. Bem-aventurados não são aqueles que estacionam, que vivem a reclamar, que vivem a murmurar. Bem-aventurados são aqueles que prosseguem apesar de todas as dores. São aqueles que não reclamam de tudo e de todos, que não reclamam da vida, que seguem apesar da dor. Porque sofrer e passar por dificuldades é da vida. É da vida. Todos nós vamos passar por aflições, se não estamos passando nesse momento. Mas escolher como nós iremos passar e atravessar este caminho é da nossa vontade, é da nossa escolha. É uma decisão única e individual de cada criatura. E aqui no capítulo 5, Kardec traz um trecho que diz assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, da sua ambição, da sua inveja? Quantos se arruinam por falta de ordem, nós falamos aqui, perseverança, por não saber os seus limites, por não saber limitar os seus desejos, porque às vezes a gente quer mais, muito mais do que a gente pode. E não quer dizer que a gente não vai conseguir realizar, mas cuidado com a ambição. Em desequilíbrio, ela não é uma boa amiga. Quantas uniões desgraçadas que resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma. Esqueceram o sentimento, esqueceu o coração. É uma guerra de força. A vaidade exacerbada, aonde nós deixamos de lado o coração, os sentimentos. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todos os gêneros, os vícios, as drogas, o álcool, o cigarro, a promiscuidade, o sexo,
vícios. Claro que isso num contexto exagerado, né? O sexo, por exemplo, de uma forma exagerada. Agora você está com a pessoa, convive, tem um casamento, isso é amor, né? E toda forma de amor é válida. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Porque não lhes combateram desde um princípio as más tendências. Deixa que faça. Eu ouvi um termo uma vez, não sei de quem. Tempo cura. Deixa que o tempo dá jeito. E o papel de pai e mãe? E a bendita incumbência de cuidar deste espírito, de encaminhá-lo à vida? Deixa que aprende com a vida. Qual é o teu papel ali? Nada? Então não é assim. As aflições, elas servem para nos mostrar que há algo de errado. Quando nós temos um mau comportamento, o alarme vai soar em algum momento. Pode ser que de princípio ele fique quietinho, mas continua para ver se ele não vai acender a luzinha do perigo. Precisamos nos libertar destes perigos. Precisamos transpor essas dificuldades e enxergar que ali está a grande chance que a providência nos oferece. Quando nosso corpo está com febre, ele está nos alarmando, nos dando um sinal que há algo errado em nós. E quando nós passamos pelas aflições, é porque há algo de errado nas nossas vidas. E aí nós temos as causas atuais das aflições, que também está aqui no livro, que é atos, atitudes, comportamentos que a gente tem nesta vida aqui que nós estamos experienciando na matéria. E nós temos as causas anteriores, que foi aquelas coisinhas que nós aprontamos em outras encarnações passadas. Então, muitas vezes a gente não acha aqui uma causa para aquilo que nos está acontecendo. Mas como que acontece comigo? Eu não fiz nada. E nas outras? Aí é aceitação. Se eu não fiz nessa, eu fiz em outras. Então eu vou reparar nessa. Porque aqui eu estou tendo oportunidade. Aqui eu fui escolhida para estar com aqueles que eu necessito para me reformar. Passando pelas experiências que eu necessito para me elevar. Então nada está errado diante de uma espiritualidade amiga, que só nos dá oportunidades. Como Deus é bom. Eu erro. Ele olha para mim e diz: eu vou te deixar fazer de novo. Eu vou te dar mais uma chance. E outra, e tantas quantas eu precisar para eu melhorar. Como não amar e crer nessa divindade que por mim só tem amor e paciência. Quando nós desistimos de nós mesmos, eles não desistem. Quando nós desistimos e queremos entregar os pontos, é nessa hora que a espiritualidade nos carrega no colo. Como diz o poema Pegadas na Areia. Quando não vistes as pegadas de Jesus, é porque neste momento Ele estavas a te carregar no colo. E é assim que a espiritualidade age conosco nas dificuldades. Nos carregam no colo, nos dando suporte para que sigamos. Então as causas das aflições são muitas, né, meus irmãos? A lei de causa e efeito, ação e reação. Muitas vezes para a gente exercitar a nossa fé. Eu não sei porquê. Eu não estou entendendo nada, mas eu confio, porque eu sei que tem algo ali para que eu possa aprender. Confiança na providência divina. E aí, quando a gente passa por algo que a gente não entende, interroguemos a nossa consciência. Lá à noite, depois, quando a gente se recolhe para ir dormir, tirar um tempinho e vamos interrogar a nossa consciência. Vamos pensar se realmente não temos culpa sobre aquilo que nos acontece. Parar de empurrar para o outro. Fazer esta reflexão diariamente vai nos ajudar não a nos sentirmos piores. Não, vai nos ajudar a achar o erro,
a achar o equívoco e aí ter o outro dia para fazer diferente. A grande maravilha da vida é que nós sempre temos um outro dia. Só que a gente não sabe quantos outros dias nós iremos ter. Por isso precisamos aproveitar. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu estaria nessa condição? Então é isso que nós devemos interrogar a nossa mente, a nossa consciência. Se eu tivesse tido uma atitude diferente, estaria passando por isso? Qual que será a resposta? Então, exemplos, né, de aflições, como eu falei já, as enfermidades, as doenças, é um exemplo assim muito gritante. Quantas vezes adoecemos pelo nosso mau comportamento, pelos nossos exageros, pelos hábitos ruins que nós não queremos modificar. Eu trabalho na área da saúde e a gente vê muitos casos, fora dos nossos próprios, né, pessoais, de pacientes que chegam lá com isso e com aquilo, e você fala, você orienta, o médico fala, o médico orienta, eles voltam no ano que vem igual ou pior. Porque a mudança não foi feita, porque não é só um medicamento. Isso é fácil. Chega lá na farmácia, pega o remédio. Mas não é só isso. É preciso que haja uma mudança de comportamento e uma mudança da mente. E quem faz esse trabalho somos nós. O Espiritismo disponibiliza obras maravilhosas, obras de Joana de Ângeles, de Emmanuel, que trazem assim um guia para que a gente possa seguir e errar menos, se equivocar menos. A gente precisa ter um interesse. O irmão aqui acabou de dizer, tem uma biblioteca aqui na casa. Vamos pegar. Internet, quantas coisas a gente olha, se encoleriza na rede social. Fica ali se encolerizando, querendo ter uma vida que não tem, achando que a sua vida é uma droga, porque o outro tem mais que eu. Mas tem muito conteúdo bom ali, edificante, que nos auxilia. Tem que saber o que a gente está ali procurando. O homem, então, é o grande causador, a maioria, né, é o grande causador dos seus próprios infortúnios. Isso precisa ficar claro. Para que a gente se sinta pior, não. Para que a gente tome a responsabilidade da nossa vida, tome a responsabilidade do que nos acontece e faça algo para mudar. E existem então as aflições, que são os tormentos voluntários, que nós criamos e que muitas vezes nós não fazemos qualquer esforço para superar. A gente vive assim e vai ser assim até quando Jesus voltar, né? É um termo que as pessoas usam. Aqueles que não estão dispostos ou abertos a olhar as aflições, olhar os desafios da vida com uma postura de sincero desejo de aprendizado, de renovação e de mudança, a partir dessas aflições não serão bem-aventurados, porque não entenderam a mensagem de Jesus, não entenderam o que o Mestre quis dizer. Então como é que vai ser bem-aventurado? Como é que vai conseguir passar pelas dificuldades da vida sem se denegrir, sem deteriorar, sem se entregar? Não é dessa forma que Jesus quer que a gente se coloque diante das dificuldades. E qual o objetivo, de forma resumida, disso tudo? Desse porquê das aflições, dos sofrimentos? A transformação do ser. É isso que as aflições fazem conosco. É para isso que elas existem, para transformar o nosso ser. As expiações e as provações, ela tem por finalidade provocar em nós o arrependimento. A gente precisa se arrepender verdadeiramente das nossas faltas. Ela vem para que a gente se conscientize dos sofrimentos causados a nós e ao outro, para que a gente possa então se conhecer.
conhecendo as nossas falhas, os nossos equívocos, vendo aonde podemos mudar, aonde temos mais aptidão. E aí a gente vai se conhecendo e vamos saber lidar melhor com aquilo que nos acontece. E é muito importante que a gente saiba que o Espiritismo, ele não faz elogios à dor. Ele não faz o empoderamento da dor. Porque a gente fala muito assim, né? O sofrimento que tem que passar, que tem que resignar. E de forma é exatamente isso. Porque não teria lógica, meus irmãos. Se nós estamos dentro de um Deus que é todo bondade, a gente sofrer porque fomos escolhidos para sofrer. Porque sim e pronto, não é dessa forma. Não é por causa disso. Então o Espiritismo, ele não faz um empoderamento à dor. O Espiritismo, juntamente com o pensamento do Cristo, ele tem esta proposta que nos oferece de fazermos da dor e das dificuldades um desafio para que possamos amadurecer, transformação do ser, amadurecimento, para que possamos seguir avançando nas sendas da vida. A doutrina espírita, ela não... E eu falo doutrina espírita por quê? Porque nós estamos aqui neste contexto. Mas qualquer outra religião séria, ela não nos estimula a estagnarmos, a ficarmos paralisados na dor. Ao contrário disso, elas nos estimulam e nos ensinam a seguir em frente a partir desta dor. Quantos... E aí falando das mães de novo, que eu acho um exemplo magnânimo, as mães que se transformam diante da perda de um filho ou da doença de um filho. Várias mães que criam instituições de caridade, que se doam para outras crianças que muitas vezes perdem o filho, às vezes não conseguem engravidar, enfim, várias situações que acabam despertando e se doando. Nós temos um grande exemplo do cantor Cazuza, onde a mãe dele fundou a Fundação Viva Cazuza, que ajuda milhares de crianças portadoras do vírus HIV. Ela perde o filho para a doença e o que ela faz? Ajuda outras crianças portadoras da mesma, dando dignidade, estudo, saúde, oportunidade a essas crianças. Ela então, o que ela faz? Reformula a dor dela, ressignifica a dor dela, não se vitimizando, transformando, se elevando como ser espiritual pela atitude nobre, mantendo seu filho vivo, porque até a fundação leva o nome dele, doando amor ao próximo, fazendo tudo o que Jesus nos pede. Então olha o que era o ressignificar a dor. Não é dizer que é bom, mas é o que eu vou fazer com o que eu estou vivendo. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para sair do fundo do poço? Assim como eu estou, não posso ficar. Nós não podemos ficar entregues. Então, o que a gente pode fazer? Nós temos capacidade, meus irmãos. Nós temos capacidade para muito mais. Porque Jesus diz que somos deuses e luzes. E que podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. E já me encaminhando ali, Jesus é o nosso grande consolador. É através dele, do seu evangelho de amor, que nós teremos as consolações para as nossas aflições. Ele é a nossa própria consolação. Nenhum de nós que está aqui sofreu ou sofrerá mais que Jesus. Ele sofreu todo tipo de violência, humilhação, e nada tinha a se envergonhar. Foi a pessoa que esteve aqui no planeta e que quando fechou os olhos e partiu para o mundo espiritual, não levou consigo nenhum inimigo. Porque ele não tinha inimigos. Os outros poderiam ser inimigo dele, mas ele não tinha. Nada a se envergonhar. E ele nos fez o convite. Quando diz, vinde a mim. Vinde a mim. Venha todos vós que sofreis e que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrarás o repouso para vossas almas.
porque comigo todo jugo é suave e todo fardo é leve. Aqueles que buscam a melhoria, a reeducação, aqueles que passam pelas lutas, pelas aflições da vida cotidiana, mas que não desistem, esses entenderam o convite do vinde a mim, e estes serão consolados. E ele, em mais uma fala emocionante, ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também vamos vencer. Com dificuldades? Sim. Nós não estamos aqui para dizer que a vida é um conto de fadas, mas estamos com ele. Ele é a nossa referência. O Evangelho fala dele. Então nós temos que estar mais presentes no Evangelho para que estejamos perto dele. E aí então conseguiremos sentir o alívio que ele nos proporciona. As aflições são instrumentos de crescimento, fazem parte e são integrantes da experiência na matéria que nós estamos vivendo. E é necessário que passemos por ela, pelos desafios, para que possamos olhar no além, enxergar algo que a gente não está vendo. As dificuldades é isso, eu quero te mostrar de alguma forma algo que nós não estamos enxergando e que precisamos despertar. Com Jesus conseguimos buscar esta força interior, este bom ânimo para vencer o mundo. E aí é muito importante entender que não é vencer no mundo, é vencer o mundo. O mundo. Olha a abrangência disso. Olha como é grande. Olha a diferença de uma coisa para outra. Está lá no Evangelho de João. Abraçar a aflição construtiva. Abraça mesmo. Permite que ela opere em cada um de nós a cura, o aperfeiçoamento. Abraça e sente, e entende. Por que daquilo? Fica mais fácil. Diminuir as provações alheias, as provações do outro, à custa do nosso próprio sacrifício, também é um caminho para que a gente converta as nossas aflições em talentos de amor. Meu Deus, um monte de coisa, mas eu já vou encerrar aqui. E aí eu trago uma música que é uma consolação. Uma música escrita pelo querido Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que para mim é uma oração. E é uma oração que toca lá no fundo da alma. E dá força e coragem. E quando algum de nós aqui sentiu o coração espremido, que não sai nem a voz, que às vezes a gente se encontra assim em cada dificuldade que a gente não consegue nem falar. A gente coloca lá no celular, no rádio e reflete nessa música. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. O silêncio é muito bom, meus irmãos. Eu elevo o meu pensamento e peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai. Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes, falando com Deus, eu desabafo e choro. E alívio para o meu coração, a Ele eu imploro. E então eu sinto a sua presença, seu amor e sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra na minha oração. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala e a Ele quem chega. Nós precisamos ir de encontro, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe aonde Ele não esteja e Ele pode escutar a nossa voz, até mesmo quando ela não sai. Deus no céu, Deus na terra,
aonde esteja, Deus está dentro de cada um de nós. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, que Jesus esteja nos nossos corações, nos amparando. Que assim seja. Que assim seja.